Se eu derrubar o gabinete aqui, você me ajuda, de. Valeu, Devão. Ora, Devão. Maravilha. Depois você senta um pouquinho. Ei, glória a Deus. Que noite maravilhosa, né, gente? Oh, glória a Deus. Você que está ao vivo nos acompanhando de casa agora, senta aí no sofá da sua sala, que vai começar o gabinete pastoral agora, ó. Eita glória! Quem está preparado? Pergunta aí para quem está do seu lado, fala assim, você sabia dessa daí? Teve gente que já falou assim, se eu soubesse que o culto era o gabinete pastoral, tinha faltado esse culto, olha aí. Olha só, eu tô de olho, hein? Você que ainda não teve a oportunidade de entrar dentro do meu gabinete para ter um aconselhamento, o aconselhamento chegou até você, olha só. Glória a Deus. Só que hoje nós vamos falar especificamente sobre família. Fala comigo assim, família. Família é o plano de Deus, família é o projeto de Deus, mas nada melhor do que aprender com o Espírito Santo. Você achou que o gabinete aqui seria para aprender comigo? O gabinete é meu, mas quem ensina é o Espírito Santo. Oh, glória! Vamos pedir a sabedoria do Espírito Santo? Se você puder, feche seus olhos, fale com ele, Espírito Santo. Desejo nosso essa noite é ouvir a sua voz, reconhecer a sua instrução. Nós estamos desejosos em aprender um pouco mais com a sua palavra revelada, instruída aos nossos corações, nos ajuda a ter compreensão, clareza. Abra os nossos olhos espirituais nessa noite, porque nós temos o objetivo. Nós queremos praticar cada detalhe da sua escritura, porque nós queremos viver o plano que o Senhor tem para as nossas famílias, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pois é, como não é um gabinete com uma pessoa só, então eu imagino que você pode estar recheado de perguntas, mas fica tranquilo que eu vou abrir para pergunta no final. Fala assim, segura a sua pergunta aí, sem problema algum. Porém, eu preciso nivelar o nosso povo hoje. Nós temos pessoas aqui que possivelmente são casados. Cadê os casados, por exemplo? Levanta a mão, ó. Nós temos pessoas que são solteiras. Cadê as pessoas solteiras? Fica com vergonha não, fica tranquilo. No final dá tudo certo, ok? Nós temos as pessoas que são filhos. Cadê os filhos aqui, que seus pais ainda são vivos? Dentro dos casados também tem, correto? Nós temos os pais, os casados que têm filhos. Cadê os pais? Cadê os pais? E talvez você se encaixe em mais de um grupo desse. Mas saiba que dentre esses grupos existe uma especificidade de mensagem de Deus para o seu coração. Embora hoje eu vou tratar especificamente sobre assuntos dentro do casamento. Aí você poderia falar, Tiago, mas eu não sou casado. Mas segura a instrução que quando você casar, às vezes você está pensando, Tiago, mas eu já sou viúva. Olha que Deus tem um casamento chegando por aí. Tudo depende do seu desejo, né? Minha avó de 84 anos está querendo casar de novo. O que você acha? Então, sempre há oportunidades para aqueles que confiam no Senhor, não é assim? Porém, eu vou falar instruções específicas para os cônjuges, casados, família, dentro do casamento e para quem tem filhos também. Vou acabar tocando um pouco nesse assunto também. Mas vamos iniciar. Na minha opinião, aquilo que a Bíblia diz deve ser para nós o nosso guia, o nosso norte. E a sua opinião? Não vamos, gente, nós estamos no gabinete. Eu faço a pergunta e você responde. Na minha opinião, o que a Bíblia diz deve ser a lei máxima. Até superior ao que outro ser humano diga. Seja ele quem for. Pode ser um familiar, pode ser alguém que seja autoridade, mas se o que a Bíblia diz for diferente do que algum ser humano disse, eu fico com o que a palavra de Deus diz. E você? Eu preciso só entender, porque nós vamos seguir dentro da palavra de Deus. Então, é bom que você tenha esse pensamento também, porque pode ser que existe algum entendimento que você carrega até hoje que esteja diferente da palavra de Deus. E que tal você trocar esse entendimento pelo que Deus fala na sua palavra? Fala assim, vamos ver. Não fica me dando certeza ainda não, vamos pensar, né?
Porém, eu quero, antes de tudo, te contar uma história que eu já contei outras vezes. Se você ouviu, ouça de novo. E se não ouviu, preste bem atenção, que é a história do peixe, que se encaixa muito pelo que nós vamos tratar agora. Que é o seguinte, o camarada casou e adivinha o prato que ele era apaixonado? Peixe. Aí a esposa, sabendo disso, primeira refeição em família depois de casados. O que ela fez? Peixe. Aí aquele peixe maravilhoso, ele chegou do trabalho, aquele jantar servido. De repente ele comendo o peixe, percebeu que o peixe não tinha cabeça e também não tinha rabo. Aí ele comendo, delícia, que delícia, amor, esse peixe. Mas aqui, algo me chamou a atenção. Por que o peixe está sem cabeça e sem rabo? Aí ela respondeu, é porque é assim que faz peixe. Aí ele pensou, não era bem assim lá na minha família, mas vamos lá, muito obrigado, estava uma delícia. Quem te ensinou a fazer o peixe? Ela disse, minha mãe. Ele falou, não, tudo bem, tudo bem. Certo dia ele estava num churrasco de família, estava a família toda reunida. Ele pensou, é agora que eu vou perguntar à minha sogra a história do peixe. Quando ele chegou para a sogra, ele disse, minha sogra, sua filha faz um peixe extraordinário, que delícia, que tempero. Só tem um porém, o peixe estava sem cabeça e sem rabo. E eu gosto muito de cabeça de peixe. Quem não gosta daquele olho que sai um óleo depois que frita? E você chupa o olho do peixe e aquela... Não, gente, quem aqui não gosta de uma cabeça de peixe bem fritinha, que você mastiga até o dente? Delícia. Ó, gente, vocês nasceram aonde? Foi criado na cidade, vocês nasceram na fazenda. Na roça nós comemos tudo. Se deixar, frita até com tripa e tudo. Mas esse rapaz gostava muito da cabeça. E o rabinho do peixe, que delícia. Crocante, ele gostava dessas partes do peixe e disse para a sogra, mas por que a sua filha retira a cabeça e o rabo do peixe? E diz que foi a senhora que ensinou. Aí ela disse, porque é assim que faz peixe. Ele pensou, meu Deus, quem te ensinou a fazer peixe? Ele disse, minha mãe. Aí ele falou, é agora que eu pego essa vozinha. Foi lá na bisavó e falou assim, olha só, a sua filha, sua neta, fazem um peixe extraordinário. Que delícia, que tempero, eu soube que foi a senhora que ensinou. Meus parabéns, que peixe maravilhoso. Só tem um porém, elas tiram a cabeça e o rabo. E a senhora não sabe o tanto que eu gosto da cabeça e do rabo. Aí ela disse, senta aqui meu filho, deixa eu te explicar. O que acontece é que lá na roça onde nós nascemos, na época, o forninho de barro era tão pequeno que se eu não cortasse a cabeça e o rabo, o peixe não dava para assar no forno. Mas hoje, já que existem fornos maiores, fica tranquilo que eu vou pedir para elas fazerem um peixe para você com a cabeça e com o rabo. Moral da história, existem coisas que nós fazemos até hoje, que nem sabemos por que fazemos, mas porque fomos ensinados assim, e talvez nem na Bíblia está escrito. Fala assim, êêê. Então essa é uma noite de falar sobre família, e como nós vamos andar dentro da Bíblia, se existir algum peixe sem rabo e sem cabeça, lembra que nós estamos caminhando dentro da Bíblia por completo, e não só por pedaços. E você come essa cabecinha, chupa esse olhinho delicioso, e morde os dentezinhos do peixe, mesmo que esteja crocantezinho, que vai ser maravilhoso, porque nós teremos depois dessa ministração, famílias restauradas, fortalecidas, bem positivas. Você não está querendo isso não? Não, vou falar o contrário, não, peraí. Família destruída, porque eu estou falando o que eu quero, o que eu acredito que é bom e que a Bíblia deseja. Você está me olhando com essa cara de peixe sem rabo e sem cabeça? Vou falar de novo, porque depois dessa ministração da palavra de Deus, nós teremos famílias restauradas, fortalecidas, cheias da graça de Deus, unidas, crescendo em graça e maturidade. Vamos iniciar? A parte mais importante dentro de um casamento chama-se aprendendo a andar no amor divino, no amor do tipo de Deus.
Porque se tem lugar para ter problema, é quando duas pessoas diferentes decidem se unir debaixo do mesmo teto. É ou não é? Então, o que é mais importante, a base de tudo, é que eu e você possamos aprender a andar no amor do tipo de Deus. E olha que interessante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e entregou Jesus. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, ele diz: Deus dá prova do seu amor. Deus não é aquele que só diz, eu te amo, meu filho. Não, ele dá prova, ele dá testemunha, ele prova na prática que nos ama. Como? Entregando Jesus para morrer no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. E olha só, a Bíblia completa no verso 11 de Romanos 5, que quando éramos pecadores, éramos inimigos de Deus. Ou seja, Deus provou o seu amor, amando os seus... Não, gente, vamos completa. Você está prestando atenção não, meu filhinho? No gabinete você presta atenção. Olha aqui para o pastor, por gentileza, e preste bem atenção. Deus prova o seu amor amando os seus inimigos. Éramos o que de Deus? Inimigos. Olha que interessante. O amor de Deus ama o inimigo. E olha o tipo de amor. Ele amou com um único objetivo. Veja o que está escrito comigo, que para mim é o texto básico. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Vamos lá. Nossa equipe vai nos ajudar também, colocando aqui no telão. Se você não trouxe a sua Bíblia ou não pensa em não abrir, fica tranquilo, que nós temos uma equipe maravilhosa que vai te servir aqui, colocando no telão. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vocês estão achando bom? Quando é no meu gabinete mesmo, eu geralmente sirvo um cafezinho, uma água. Como é muita gente, não vai ter jeito de fazer isso hoje, ok? Então você se sinta acolhido. Hebreus capítulo 8, vamos lá? Vocês encontraram? Versículo 12. Antes, deixa eu só contextualizar para vocês. Aqui no Hebreus capítulo 8, ele está deixando bem claro como era na antiga aliança e como é na nova aliança. Um contraste entre o antigo e o novo. Parece um contraste antes de chegarmos nesse culto. Como nós éramos antes e agora como seremos depois. O antigo vai deixar de existir porque o novo está chegando. Olha o novo, olha o novo, olha o novo. Aí no verso 12, ele diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que o amor de Deus faz? Usa de misericórdia com a nossa iniquidade. Igualzinho você, mulher amada, faz com o seu marido. Você usa de misericórdia quando ele faz o que você não gosta. Igual você, marido, faz com a sua esposa. Você usa de misericórdia com a iniquidade dele. Quando ele faz o que você não gosta. É ou não é, gente? Eu olho para você, eu vejo isso. Um santo, uma santa, que usa de misericórdia com o cônjuge, porque foi assim que Jesus fez com os nossos pecados. As nossas iniquidades, ele usou de misericórdia. Fala assim, obrigado, Senhor. E dos nossos pecados? Ele nem se lembra mais. E é assim que você, cônjuge, faz com o seu amado, com a sua amada. Quando ele erra com você hoje, amanhã, quando ele errar na mesma coisa, você diz, oh meu bem, você está fazendo isso pela primeira vez, porque eu nem me lembro mais a última vez que você errou comigo. Que culto extraordinário. Não, a gente jamais, nós nunca dissemos assim, eu não aguento mais, porque você já fez isso pela terceira vez, eu estou de saco cheio já. Nunca aconteceu isso nas nossas famílias. Não é verdade, gente? Nunca. Por quê? Porque nós aprendemos com Jesus
que o que ele faz com as nossas iniquidades é utilizar de misericórdia. E dos nossos pecados, nem se lembra mais. Aí alguém poderia olhar para mim, nesse gabinete, e dizer: mas, pastor Tiago, isso é Jesus. Eu não tenho essa habilidade, muito menos essa capacidade. Quem sou eu para me comparar com o Senhor? Veja o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta de Efésios, no capítulo 4, no último verso, o verso 32. Eu vou perguntar mais uma vez para ver se você ainda está quente. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Acredita que esse é o livro que nós vamos seguir? Acredita que é essa a restauração que a nossa família precisa? Então vamos ler o versículo, amados irmãos. Efésios, capítulo 4, último verso, verso 32. Aproveita e mostra a sua gengiva para mim. Obrigado. É porque talvez alguém possa falar: Tiago, eu não consigo dar risada porque eu não tenho dente, mas eu pedi para ver a gengiva, não o dente. Então todos podem sorrir para mim, ok? Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Espera aí, não é o mesmo que ser misericordioso isso daqui, gente? Não parece que está completando o último verso que nós lemos, que diz que Jesus foi compassivo, misericordioso, benigno conosco? E o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos replicar a mesma ação uns com os outros, ainda mais dentro da família, ainda mais dentro do casamento. Sede uns para com os outros, misericordiosos, compassivos. Como? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos... Não, peraí. Ele está dizendo que nós podemos ter a mesma ação que Cristo teve por nós. E eu te pergunto, qual foi a ação que Deus em Cristo teve por nós? Ele nos amou quando éramos inimigos, Ele foi misericordioso com as nossas iniquidades, e dos nossos pecados, nem se lembra mais. E a Bíblia está dizendo: faça o mesmo dentro da sua família, faça o mesmo com o seu cônjuge. O que, Tiago? Seja misericordioso com o erro dele. E você que ainda não casou, preste atenção. Entre num casamento sabendo: entrei numa bucha. Preste atenção, gente. Quem entra num casamento pensando que vai ser conto de fadas, romântico, já entra errado, com o pensamento errado. Porque o apóstolo Paulo diz: quem casa está arrumando problema para si. Mas pensa num problema bom. Não, só os casados. Pensa num problema bom, que vai testar a sua fé, que vai colocar você para andar em amor, que vai testar a sua paciência. O Alexandre só está gritando grosso porque a esposa dele está viajando. Se ela tivesse aí, ele estava pianinho. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo deixa claro que existem conflitos que acontecem dentro do casamento. É por isso que Deus nos prepara para eles. Como? Nos dando exemplo. Cristo nos amou quando éramos inimigos, nos perdoou as iniquidades e nem se lembra mais dos pecados. Vamos começar a replicar isso de hoje para frente? Aperta a minha mão. Hoje nós vamos replicar isso de hoje em diante. Quando a sua esposa maravilhosa fizer o que você não gosta, passo número 1, você se lembra: mesmo que ela esteja se comportando como uma inimiga, eu vou ser misericordioso com ela. E número 2, eu nem me lembro mais do pecado que ela cometeu contra mim. Essa parte é complicada, eu sei. Porque tem gente que diz: Tiago,
tá na memória, tá gravado, eu me lembro. Mas perceba, é um exercício fazer isso. Então nunca, jamais diga a frase, mas de novo. Porque se a frase de novo entrar no contexto, mostra que você não perdoou pela primeira vez. Mas se você perdoou pela primeira vez do perdão bíblico, você nem se lembra mais. E quando ela fizer de novo, você diz, está perdoada porque foi a primeira vez. Ah, dá uma olhada para o lado, vai. Está parecendo que a pessoa não está acreditando muito no que está escrito. A Bíblia diz que é esse tipo de perdão que nós doamos uns para com os outros. Deixa eu te contar, isso vai evitar divórcio, isso vai evitar continuidade de conflito. Nós precisamos aprender que não pensamos como o mundo. No mundo, quando há uma incompatibilidade de pensamento, a pessoa diz, você pensa diferente de mim, é melhor a gente separar. É melhor você para lá e eu para cá. Mas dentro da palavra de Deus, nós podemos amar até o fim. Mesmo que a pessoa faça o que eu não goste ou se comporte como inimigo, é uma boa oportunidade para eu praticar o que está escrito. Rapaz, foi pouco amém. Eu vou falar de novo. Mesmo quando o outro faz o que eu não gosto, está aí uma boa oportunidade para andar no amor do tipo de Deus? Para praticar o que a Bíblia fala sobre o amor do tipo de Deus. E que tal estender isso para os filhos? Ah, mas esse menino é custoso demais. Ele já fez isso outra vez. Então isso mostra que você não perdoou a primeira. Cuidado com as palavras que você vai dizer aos seus filhos, que eles são um HDzinho virgem. Eles anotam tudo. E depois o pior é que replica na frente do outro. Hã? Então preste bem atenção, a Bíblia diz, não provoqueis a ira do vosso filho. Aprenda a sentar e bater um papo com o seu filho. Aprenda a chamar ele para perto. E se preciso for, vai corrigir, ok? Lá em casa eu só falo assim, vai precisar corrigir? Aí o João diz, não. Preste atenção, não fique usando as palavras, eu vou te bater, menino, vai ser uma peia e vou moer no seu lombo. Não, eu sei que talvez nós ouvimos isso dos nossos pais. O corrigir é bíblico, a Bíblia diz, não retém a vara ao seu filho, mas usa uma palavra como correção, eu vou precisar corrigir você e não bater, daqui a pouco ele vai replicar essa mensagem lá na escola. Meu pai me bateu, minha mãe me bateu. Não era muito melhor ele dizer, me corrigiu? A professora vai falar, parabéns, os pais corrigem. Aí você diz, vai precisar corrigir, mas ele já sabe que o corrigir é que o cinto está do lado. Eu já criei um cinto, eu fiz de cinto, desde quando eles eram pequenos, o fio do celular, que eu carrego comigo dentro da bolsa da Paula. Porque nem sempre eu estou de cinto. Então ele já sabe que o fio, antigamente da minha mãe, era o fio daquelas cadeiras de fio. Ela carregava um daquele. Hoje eu carrego o fio do celular, eu ponho do lado e falo, vai precisar utilizar o cinto? Aí ele diz, não, não, não. Mas às vezes continua fazendo e às vezes eu preciso utilizar, entende? Mas não é para provocar. Como é provocar a ira do filho? É falar palavras que podem machucar. Menino, você não vai dar em nada. Você não é bom. Você só faz errado. Menino, outra vez. Não, 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 não. Entenda, você só usa uma palavra. Vai precisar fazer a correção? Com tranquilidade. E se precisar, o cinto vai moer no bumbum. E eu aproveito e eu baixo a roupa também para doer um pouquinho mais. Só não bate tão forte, ok? Mas, porque se a pessoa também vai ser, se a criança vai ser corrigida e ela não sentiu nada, adiantou nada. Ela está brincando com você daqui a pouco. Não dói, não dói, vai, bate, não dói, né? Então tem que ter uma correção. Mas se você aprende a corrigir desde agora, agora se você fala as palavras erradas, na hora de corrigir, se você joga na cara o erro, não é sobre falar do erro, é sobre falar da mudança, da correção e do acerto. Fala comigo assim, correção, mudança, acerto.
Menino, você fez o que era errado. Menino, você errou. Não é sobre falar do monte, é falar ao monte. Você será corrigido porque fez isso, mas agora você vai andar certo. Você vai dar certo na vida. Você é um sucesso para a glória de Deus. E começa a declarar fé sobre a vida dos seus filhos. Então, que tal estender o amor do tipo de Deus para os filhos? E os filhos estender aos pais? Hoje é uma noite que não haverá mais restrições para filhos e pais. Que tal se você tem algum problema, mesmo que seja no passado, e não fala com algum familiar? Vamos praticar o que a palavra de Deus diz? Que tal você ligar e pedir o perdão hoje? Não, pera aqui. Vou te mostrar 2 textos. O primeiro texto é o texto que diz assim: se você tem algo contra alguém, faz o seguinte: antes de depositar a sua oferta, deixa ela no altar, vai lá e reconcilia com o seu irmão e vem e faz a sua oferta. Preste atenção, esse primeiro exemplo é se você tem algo contra alguém. Mas e quando alguém tem algo contra você? Você poderia pensar, o problema não é meu. Olha, quem errou foi ela, ou o marido. A culpa é da Eva. Não foi assim? Foi ela que tomou o fruto. Olha a esposa, quem errou foi ele. Olha o que a Bíblia diz. Quando o erro é do outro. Marcos capítulo 11, no verso 25, diz assim: se o teu irmão tem algo contra você, vai e reconcilia-se com ele. É você, de todo jeito. Se o problema está comigo, eu que peço perdão. E se o problema está com outro, eu peço perdão também. Não, vou bater de novo. Se o problema está comigo, e se o problema está com o outro, então não tem como escapar. Quando a briga do casal acontece, para que ficar um dia sem conversar? Para que ficar minutos sem se falar? Para que ficar emburrado no canto? Se o problema está com o outro, eu que resolvo. E se o problema está comigo, eu resolvo também. Fala comigo que eu resolvo. Então, gente, vai, fala comigo que eu resolvo, vai. Olha que eu estou anotando. Filma, gente. Filma mais aberto o ângulo aqui. A cara de cada um. Então, o amor do tipo de Deus é a base para resolver qualquer conflito. Anotado? Sim ou não? Vamos para outra parte muito importante. Na verdade, são 2 extensões. Hoje, é considerado por dados, estatísticas, que existem 2 fatores que mais fazem famílias ser destruídas nos dias de hoje. Pesquisas apontam isso. Pergunta assim, quais são? Não, achei que você ia ficar curioso, vou falar de novo. Existem 2 estatísticas que mais fazem famílias ser destruídas nos dias de hoje. São aponta. Que? Vai, eu quero saber. Financeiro e sexual. Agora vai ter problema com as crianças que estão aí, né? Que idade você tem, menino? 13? Misericórdia. Aí, já vai saindo de fininho. Já pode dar um jeito de juntar esses meninos aí, tem como? Ô, diaconia, leva. Você tem que idade? Ixi, misericórdia. Vai ter que fazer uma... Pode ir. Lá para os adolescentes. Tchau, que agora nós vamos começar a conversa de adulto aqui, ó. Vou começar pelo financeiro. Preste atenção, quando nós casamos, não existe mais o meu dinheiro e o seu dinheiro. Fala assim, a mulherada já pensou em gastar no cartão, correto? Mas preste bem atenção, quando nós casamos, não existe mais o meu dinheiro e o seu dinheiro, é o nosso. O nosso carro, não, tá pouco amém. O nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, mesmo que você tenha trago e a outra pessoa tenha trago para dentro do casamento bens, deixa eu te contar, o ideal é vocês entenderem, tudo agora é nosso. E olha só, não estou falando sobre ter conta em conjunto. Agora então nós vamos ter que fechar as contas para ter uma conta só. Não, eu estou falando sobre ter senhas liberadas.
Ah, glória a Deus. Eu vou ouvir um glória maior agora. Eu não estou falando sobre ter conta em conjunto. Eu estou falando sobre ter senhas do banco liberadas, do Instagram, do Facebook. Meu telefone, para você ter noção, fica até na mão do povo da mídia da igreja. Pode olhar qualquer coisa aqui. Não tem nada que me comprometa. Se o seu aparelho de telefone tem algo que te comprometa, nós precisamos ter uma transformação hoje. E é hoje. Todo mundo compartilhando a senha agora. Passa para mim que eu quero saber também a sua senha. Entende? Porque não tem essa de gastar escondido. Eu tô... Parece que está pecando, não é? Não é que eu estou falando que você vai fazer um gasto e agora tudo você tem que informar o cônjuge o que gastou. Eu estou falando sobre vocês planejarem uma média de valores que nós gastaremos sem precisar comunicar. Mas talvez outro valor tenha uma conta para pagar, tem algo para resolver. Aí você foi lá e comprou aquela bolsa maravilhosa que você queria. Só que tinha a conta para pagar na segunda. Aí a briga está feita dentro do casamento. Você gastou o dinheiro que não podia. Aí usou e não foi planejado. E talvez estava planejando pagar a escola dos meninos. Aí foi lá e utilizou o dinheiro para pagar um sorvetinho para todo mundo na empresa. Porque lá na empresa você é um cara legal. E acabou dormindo no sofá no outro dia. Então preste atenção, é importante comunicar. A comunicação dentro da área financeira é fundamental para o bom relacionamento. O que você acha de comprarmos isso? O que você pensa se comprarmos aquilo? O que você acha de planejarmos esse investimento? O que você acha de comprarmos aquilo outro? Olha, não sei se vai dar, vamos fazer as contas, joga na planilha, calcula daqui, calcula dali, mas deixa um valor específico também para não ficar parecendo que você é aquele marido bananão, que está na frente dos amigos e fala, peraí que eu vou ligar para minha esposa se eu posso comprar um picolé. Aí você está queimando o filme, dá machaiada, por favor. Mas você já sabe o que você pode utilizar e você usa de sabedoria na hora de falar. Se você não puder, você vai falar, olha, não estou podendo usar agora esse recurso, que eu estou fazendo uma contenção de gastos para alguns investimentos celestiais. Tem toda a expressão que você pode utilizar, mas se foi combinado que você pode utilizar até aquele valor, agora marido escondendo dinheiro de esposa e esposa de marido é problema. E aquela história que o dinheiro do marido é de nós dois e o da mulher é só da mulher, é conversa também. Ih, a mulherada não gostou não. Porque quando casa é tudo nosso. Fala assim, é nosso. Então não precisa esconder o que tem na conta de um e o que tem na conta do outro. Vocês podem e devem compartilhar, porque aí tá os problemas dentro do relacionamento. Escondeu que tinha certa quantia, vai ter problema no relacionamento. Utilizou o valor que não era para utilizar, vai começar a discussão. Mas agora você sabe que quando iniciar algo assim, você tem o quê? Eu estou pregando sozinho nesse gabinete mesmo. Nunca aconteceu de eu estar num gabinete e pregar para a parede, não. A pessoa que está lá, ela fica prestando atenção para responder. Vamos lá, gente. Mas começou a discussão, você pode utilizar o quê? Fala assim, o amor divino. Vamos trabalhar assim para ficar... Aí você pode utilizar o quê? O amor divino. O amor que perdoa e não se lembra mais. Não é aquele amor que aí vai comprar outra coisa e fala, tá vendo? Se você não tivesse gastado aquele dinheiro, dava para fazer. Olha a sabedoria. Aí começa outra discussão. A pior coisa é alguém vivendo no presente ainda de histórias do passado. Não traga mais histórias do passado para o seu relacionamento conjugal. O que passou você nem se lembra mais. É daqui para frente. Nem hoje, depois dessa mensagem, é bom vocês voltarem para casa dizendo, aí, tá vendo? O pastor falou lá, você errou semana passada, o mês passado, o ano passado. Tá vendo o que você fez? Ele diz, não, que aí vai dar outro problema. A partir de hoje papel limpo, papel limpo. Vida nova, a partir de hoje nós vamos começar. Ok? Vamos fazer o exercício. Se você está do lado do seu cônjuge, já fala aí, perdão. Já pede desculpa já.
Não, perdão por tudo, nós vamos começar do zero. Hoje a gente inicia do zero. Você me perdoa. Eu estou errado mesmo. Não, eu acho que eu estou errado. Não, a culpa não é sua, não. Fica tranquilo. Não. Eu estou errado, mas nós começamos do zero hoje. Pode ser? Então é a partir de hoje, daqui para frente, essa organização financeira. Pode ser? Sabe o que vai acontecer? Deus libera uma unção na unidade. Existe uma bênção na unidade. Talvez as finanças estão defasadas, porque está cada um cuidando do seu e não está andando em unidade dentro do casamento. Mas a partir de hoje, vocês vão prosperar como nunca antes. Vai sobrar e não vai faltar. Por causa do poder da unidade conjugal dentro da administração financeira. Beleza? Vamos falar agora que meu tempo está acabando, tem 7 minutos, misericórdia. Vamos lá. Preste atenção. Achei que você ia falar, não, depois nós marca ali que você vai ver, lá dentro o fogo é maior. Que é mais específico, que aí eu sei o que está acontecendo, fica mais fácil de aconselhar. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre a área sexual. Olha que interessante. Dentro da área de sexual de um casal, primeiro ponto é entender que o relacionamento sexual é para dentro do casamento. Mas muita gente quer se abrasar antes, depois que casa não faz mais nada. Apagou. O fogo é só antes de casar, depois que casa não tem fogo nenhum mais. Esse é o grande problema. Porque antes do casamento, não é para antes do casamento o relacionamento sexual. Não é bom ficar nem beijando demais. Que dá uma beijada, já dá uma abrasada. Então é menos bitoca quando não é casado. E aí é o contrário, depois que casa não quer beijar mais. O camarada já quer chegar na cara do gol. Calma, meu filho. Não, não apavora, não. Deixa eu te contar. Deus criou o relacionamento sexual, é para dentro do casamento. Eu vou te contar. Põe aqui para mim 1 Coríntios, capítulo 7. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o relacionamento sexual para dentro do casamento. Olha isso daqui. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. Quais são os pontos que mais destroem família hoje? Vida financeira desajustada e discussão sobre isso. E vida sexual desajustada. Precisa ajustar hoje. Tiago, mas eu já sou de idade avançada, não importa. Sara também era. Tiago, mas eu já sou de quase 100 anos. Vai dar certo. Abraão teve Isaac nessa idade, tá bom? Relaxa. 1 Coríntios, capítulo 7. Vou perguntar de novo antes de começar a ler. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que aqui está a instrução celestial? Então veja o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Primeiro, ele começa assim. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Primeiro ponto. Eles enviaram uma carta perguntando, com perguntas. Paulo, e aí? A gente casa, toca em mulher, não toca porque você não é casado? Possivelmente encurralando Paulo, que não era casado. E Paulo disse, olha, o ideal é que aquele que é solteiro viva para o Senhor. É bom que o homem nem toque em mulher e viva só para a glória de Deus em pregar o evangelho. Mas eu sei que vocês não estão conseguindo. Vocês estão abrasadinhos, então é bom que case com uma só. Olha o que ele vai dizer. Mas, verso 2, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Preste atenção. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Pergunta assim, que direito é esse? Pergunta? Não, pergunta, gente. Olha o direito, continua lendo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E assim o marido. E também, e sim o marido que tem poder sobre o corpo da mulher. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Vamos lá. Ele está falando sobre o corpo. Agora eu te pergunto, o que é formado o corpo da mulher e o corpo do homem? Então aprenda
que no relacionamento sexual você beija a boca, você beija o nariz, a sobrancelha. Tem gente que só quer na hora pra... Calma, tratorão, calma. Está falando sobre o corpo do homem e o corpo da mulher. O corpo. Aprenda, cônjuge, a apreciar o corpo. Ai, ai, ai. Não me olha com essa cara, não. Lembra que eu estou falando para casados. Se você não é, aprenda para quando casar. Mas é apreciar o corpo. Não é uma parte do corpo. Então você olha por completo, acende a luz para verificar. Tem gente que é no escuro, fecha o olho. Isso não é montanha-russa, isso não é trevas para você fechar o olho e tá com medo. Não, acende a luz. Não, mulher não tem que ter vergonha do seu corpo. E o marido, você não tem que ter vergonha do seu corpo. A Bíblia diz que é direito um do outro, o corpo. Então, acende a luz e fala: mulher, eu quero ver o que é meu. Eu preciso observar o que me é direito. E a mulher do mesmo jeito. Deixa eu verificar aqui o que é meu. Não é aquele negócio de chega, bate pronto e o trem. Que doideira é essa, gente? Se você aprendeu isso em outro lugar, saiba que o que a Bíblia ensina é sobre o corpo de um ser direito do outro. Fala assim, o corpo. Não vou ficar entrando muito em detalhes não, que vocês entenderam. Vamos lá, verso 5. Aí ele diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Preste atenção. Está dizendo que dentro do relacionamento sexual, um só pode privar o outro se for por mútuo consentimento e para a oração. A mulher não pode falar para o marido, hoje eu não quero, só se ele dizer, então vamos orar. Você vai orar até que hora? Que eu vou ficar esperando a oração terminar. Não, eu não quero porque eu estou com dor de cabeça. Não está escrito isso daqui. Você impõe as mãos sobre ele, expulsa a dor de cabeça no nome de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, se os dois concordarem. E se um não concordar, já está errado. Tiago, a mulher poderia dizer, mas eu estou naqueles dias. E quem disse que é para partir para aquele ataque? É o corpo. Vai ser outros lugares. Ai, 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 agora pronto. Você vai beijar a boca. Se tiver com bafo, enfia uma bala. Tem várias formas. Você vai beijar a sobrancelha. Tem outros lugares que você pode observar de perto. Mas uma coisa é fato. Só há privação quando existe mútuo consentimento. E para a oração e por pouco tempo. Então a irmã não está em oração, mas está querendo. A irmã não está em oração, mas não está querendo. É um problema. E o rapaz do mesmo jeito. Gente, deixa eu te contar. Isso é um problema tão grande, porque quando não existe esse bom relacionamento sexual, sabe o que vai acontecer? A pornografia vai entrar. A pessoa vai buscar lá fora, porque não tem dentro de casa. Aí vai olhar para o colega de trabalho, aí vai olhar para a colega de trabalho, vai olhar para a irmã na igreja, porque não está sendo bem servido em casa, tanto um como o outro. Isso é um problema. Ele diz assim, não faça isso para que Satanás não vos tente. Que tipo de tentação que é essa? A tentação que Satanás vai trazer é dizer, tá vendo? Você não tem em casa, então olha ali, quem sabe?
Tá vendo? Você não tem aqui. Dá uma olhada ali para o outro lado. Entende? Precisa ser algo realizado dentro do casamento e algo realizado com constância. Deixa eu te contar, eu tenho essas conversas até com o meu supervisor. Quando o meu supervisor chega aqui, que é meu pastor, Renato Galdari, ele me pergunta: Tiago, como que tá? A vida sexual tá tudo ok? Quantos dias, quantas vezes? Até isso a gente conversa. Sobre uma frequência. Deixa eu te contar, você precisa conversar isso com o seu cônjuge. Quantos dias, quantas vezes? Tem que ser por mútuo consentimento. Tiago, eu não sei nem quando foi a última vez. Que bagunça que tá esse casamento. Vai dar problema a qualquer momento. Precisa ter uma constância. Precisa ter uma perseverança. Sabe, nem sempre você vai querer. Sabe por quê? Eu já te conto. Por causa da mente não renovada. Você não quer porque está o dia inteiro pensando em serviço, o dia inteiro pensando em conta para pagar, o dia inteiro pensando em bronca, em problema, em bucha. Você tem que ir durante o dia pensando em como será a noite. Ou o dia, ou amanhã, não sei qual vai ser o horário combinado. Em como vai ser aquele momento. E conversar com o cônjuge. Tem que conversar com o parceiro. O que você gosta? Aqui é bom? Não. E aqui? Como que é? Então você precisa perguntar para saber o que o outro gosta, porque às vezes você faz algo que o outro não gosta. Aí é o problema. O problema está quando não existe mútuo consentimento. Não pode existir algo que um gosta e o que o outro não gosta. Precisa ter um diálogo na vida sexual. Não, você também. Olha para o lado, não olha para mim não, olha para o lado. Você está entendendo? Então preste atenção, se você não quiser ser tentado nessa área, quiser construir uma família sólida, uma família cristã, uma família unida, tem que ter uma vida sexual ativa. E se preciso for, vai fazer até exame. Talvez tenha que fazer reposição hormonal. A idade chega, meu irmão e minha irmã. Precisa também pesquisar o médico, consultar como que está as taxas e etc. Mas uma coisa é fato, se não está acontecendo, aprenda isso. Você vai ter problema no casamento. Daqui a pouco acontece a traição, daqui a pouco acontecem os problemas conjugais e você não sabe por quê. Eu já estou te contando antes. Falta de relacionamento sexual dentro do casamento. Tiago, é só isso? Não, pode ser uma série de fatores. Mas hoje eu estou tratando sobre esse ponto. Não tente tirar de contexto o que eu estou ensinando aqui. Existem vários pontos. No Rema nós temos uma matéria inteira chamada Família Cristã, que vai tratar sobre vários aspectos durante 14 aulas, em 7 dias. Mais de 14 horas de ensino. E eu tenho 40 minutos que o povo já desligou até meu tempo, que já acabou. E você está me olhando, querendo que eu fale mais. Eu sei, você está querendo que eu fale mais. Mas entende, não vai dar para a gente tratar tudo aqui hoje. Mas nesse gabinete pastoral, eu preciso que você entenda uma coisa. Para eu finalizar. Mantenha a vida financeira em boa comunicação com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus filhos. Mantenha a vida sexual do casal ativa, segundo o que a Bíblia está dizendo, e constante, ok? E aprenda a ensinar os seus filhos sobre sexualidade desde cedo, para que ele não vá aprender isso no mundo lá fora. E sempre explique que é lícito dentro do casamento. E para finalizar, achei que você ia falar, deixa eu trazer uma família aqui para dar um exemplo. Deixa eu ver quem está com pai, com mãe, com não sei quem, não, vamos fazer aqui, não, Daniel, o filho dele é pequeno ainda. Vem cá, o Cássio e a Jaque pode vir aqui e tenta chamar lá um dos seus meninos. Não, desculpa, Marção, aqui, vem cá, Valéria e o filho dele está lá, venha. Precisa de alguém que o filho está aqui, para não ter que... Vem, Marção, Valéria e o menino deles, venha. Marção fica aqui em cima, Valéria aqui. Pode ser aqui, Valéria sobe o degrau e o pequeno que já não é pequeno é nada, fica ali. Fica aqui, desse jeito aqui. Preste atenção, para finalizar, algo que você vai aprender no Rema. Por isso eu digo a você, se você ainda não fez a sua matrícula do Rema, faça rápido, porque no Rema você vai aprender sobre família cristã e a sua família será fortalecida no Senhor. Preste atenção, a Bíblia fala que a unção de Deus vem sobre o cabeça do lar.
e ela escorre sobre o resto do corpo, sobre a barba, sobre o resto do corpo. O que a Bíblia está dizendo? Que em casa o homem é o cabeça e a mulher está submissa ao seu marido. E submissa não significa ser subjugada, não significa que ela não tenha voz. Pelo contrário, muitas vezes ideias vão partir da própria mulher e o homem vai pegar junto. E eu não vou ter tempo para explicar isso, porque não faz parte do nosso assunto do gabinete de hoje. Mas eu só preciso que você entenda o seguinte: a unção de Deus para uma família prosperar, a unção de Deus para uma família bem-sucedida, sempre vem do alto, de Deus. A unção desce sobre o cabeça, que escorre sobre toda a família. A instrução vem sobre o cabeça, que escorre sobre toda a família. Quando nós respeitamos esse processo, toda a família será banhada e vai prosperar para a glória de Deus. Amém? Vamos só inverter agora. Sobe, Valéria. Desce, Márcio. Pronto. Mas lá em casa, Tiago, é diferente. Lá em casa é a mulher que manda. E ela é braba. Lá em casa ela fala e todo mundo obedece. Preste atenção. A unção de Deus desce sobre o... Onde a unção de Deus está escorrendo aqui? Está escorrendo aqui. Deus não vai mudar. Ele não vai botar a unção escorrendo aqui. A unção vai continuar escorrendo aqui e vai banhar o filho. Quem vai ficar de fora? A esposa. Preste atenção. Não é porque Deus não quer, é porque Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Quando a unção desce sobre o cabeça, Ele está dizendo, se a mulher ocupar a posição, que é a posição do marido dentro de casa, o que vai acontecer? Ela não vai desfrutar daquilo que Deus tem, porque a unção vai continuar escorrendo sobre o cabeça, só o filho será banhado. Por isso nós não podemos ocupar posições distintas dentro do lar cristão. Agora pode ser que seja o inverso ainda. Desce Marção, desce Valéria e sobe. Aqui. Lá em casa o nosso filho é o reizinho. Ninguém mexe com esse menino lindo. Ninguém, não fala assim com o nosso filho, desautorizando a esposa na frente do menino, desautorizando o marido na frente do filho. Não fala assim com o meu reizinho, o nosso pequenininho. E a família vive em prol do filho. E lá no filho, o filho tem a primazia dentro de casa. Não. Esse menino vai casar e vai embora de casa e vai ficar os dois véis chucro dentro de casa, tendo que se bicar o resto da vida. Não cometa esse erro. O filho tem o lugar dele, porque a unção vai continuar escorrendo aonde? No cabeça. E o filho não vai receber da unção se você colocar o seu filho na posição que ele não pode estar. Aprenda, as posições foram colocadas por Deus para que a sua família possa amadurecer, crescer, se desenvolver e prosperar. Mas cada um na sua posição, senão você acaba não desfrutando nem os seus filhos daquilo que Deus tem para a sua família. Uma salva de palmas para essa equipe aqui maravilhosa. Muito obrigado. Se você está ouvindo essa mensagem e pensando, Tiago, eu gostei, eu achei bom. Eu estou vendo na sua cara, você achou bom, não achou? Ixi, não, gente. Faz assim, eu gostei desse trem. Achei bom esse gabinete. Foi bom, anotei tudo aqui, está na minha cabeça, na minha mente. Perfeito. Se você está gostando disso, deixa eu te contar, só é possível viver essa realidade se você recebe Jesus como Senhor e Salvador.